Catarina, obrigada pela sua presença aqui, mesmo que online, né? É um prazer poder estar falando com você, né? Que é uma menina tão jovem, engajada nas pautas ambientais. Mas antes eu vou me apresentar. Eu me chamo Lorena Frois, eu tenho 19 anos. Sou nascida em Belém do Pará, mas eu moro na Maré, no Rio de Janeiro, desde que eu me entendo por gente. Eu faço parte do grupo das Wowzers de 2018, onde a gente contou histórias de mulheres da Maré e também contamos histórias do nosso território, né? Essas mulheres, elas representavam uma resistência para a nossa favela, elas ajudaram em toda a construção do nosso território. Eu sou formada em técnica em meio ambiente pelo Pedro II e recentemente graduanda de engenharia ambiental da UERJ. Atualmente eu trabalho como educadora ambiental e articuladora ambiental da Redes e também faço parte de alguns coletivos socioambientais aqui do território. E eu fui convidada pelo All Meninas para estar entrevistando você hoje, que se chama Catarina Lorenzo, que é surfista, baiana, soteropolitana, ativista ambiental e tem apenas 13 anos, né? Mas, apesar disso, você tem um currículo incrível, você é voluntária do SOS Vale Encantado, é embaixadora do Eco Woman, é fundadora do Eco Clube, inclusive depois conta um pouco pra gente sobre esse seu projeto novo. E além disso, você e mais outros 15 jovens foram na ONU, né, assinando uma denúncia contra o Brasil e outros 4 países, isso quando você ainda tinha 12 anos, né? E agora você pode se apresentar um pouco melhor pra gente. Então, né, obrigada, Lorena. Primeiramente, estou amando estar do lado de uma mulher tão maravilhosa como você, né? E também obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Então, meu nome é Catarina Lorenzo, como a Lorena disse, eu tenho 13 anos, eu sou daqui de Salvador, da Bahia, do Brasil. E eu sou ativista climática e surfista. E alguns outros coletivos que eu faço parte, além do SOS Vale Encantado, do Green Kingdom, mas eu também faço parte do Extra Oceans e eu faço parte do Kids Rights Changemakers e Regular Labs. E como você disse, eu estou criando meu próprio projeto chamado Clube Sustentai, que é um projeto focado em educação ambiental, que eu acho que educação é algo muito importante, né? E é isso é um pouquinho de mim. Ótimo, vamos começar. Com certeza você já parou para perceber isso, mas a sua vida perpassa por diferentes histórias de lutas e quebras de paradigmas, né? Uma delas é que você, desde tão nova, é uma jovem mulher praticante de um esporte radical, que é o surf. Então, para começo da nossa conversa, eu gostaria de saber um pouco com quantos anos você começou a praticar o surf, né? Já que você tem 13 anos, quando que isso começou e contar um pouco da sua história com esse esporte pra gente. Então, na verdade, vamos dizer que minha primeira ondinha, assim, que eu peguei sozinha, que meu pai me empurrou, e eu fui sozinha, foi com 2 aninhos de idade. E desde então, eu surfo. O surf é um esporte que eu sou muito apaixonada, sabe? É um esporte que eu amo mesmo. E uma das minhas metas no surf é pegar uma onda gigante lá no Havaí. E ela se chama Jaws, a onda, com 15 anos. É a minha meta pro surf. E eu venho treinando junto com meu pai, com meu tio. E eu acho que o surf, ele além de ser só um esporte, pra mim, ele é muito mais do que isso, sabe? Ele faz parte de mim. Então, é algo que eu amo, sabe? É algo que é como se fosse metade de mim. E também é algo que fez uma paixão muito grande pelo oceano e pelo meio ambiente crescer, sabe? Minha paixão pelo meio ambiente, pelo oceano crescer ainda mais. Então, eu agradeço todo dia pelo surf. Além dele me dar muita saúde, né? E Sim. felicidade. Você disse que você treina com seu pai? Os familiares são surfistas também? Sim, meus familiares, assim, eu tenho uma família bem grande de surfistas, tem tipo 40 surfistas na minha família. Muito bom. Pois é. Meu avô surfa, meu pai surfa, todos os meus tios surfam, meu tio-avô, um monte de gente surfa. E assim, eu tenho muitas pessoas que surfam, mas quem me treina mesmo é meu pai e meu tio, quando eu tô com ele. Mas eu surfo também muito com meu avô e meu tio Adalto e minha tia Carlinha, que eles são também da minha família. Mas são, tipo, essas pessoas mesmo que me treinam
E eu agradeço sempre a eles, né? Por tudo que eles fazem por mim, nos meus treinos e tudo mais. Incrível. Como que a sua história com o surf se relaciona com a sua trajetória com o ativismo, já que você falou que graças a ele você tem essa paixão pelo oceano? Conta um pouquinho melhor pra gente. Então, eu acho que, como eu disse, graças ao surf eu tenho uma conexão muito grande com o oceano e também com o meio ambiente. Também o surf, ele me faz estar dentro do mar, tá lá, vendo tudo acontecer. Então, quando tem mudança, eu percebo, entendeu? Porque eu tô sempre, quase todo dia lá. Então, o surf faz parte de quem eu sou hoje, sabe? Faz parte de quem me levou pra ONU, de como eu fiz minha voz ecoar pelo mundo inteiro. Foi por causa do surf que eu tava lá naquele momento treinando o meu mergulho, a apneia, e aí eu senti a mudança. Eu acho que o surf, ele me mostra a realidade que está acontecendo. E minha paixão que eu tenho, quando eu vejo essa realidade que está machucando, vamos dizer, o oceano, machucando os seres vivos que vivem naquele local, me fazem querer fazer alguma coisa por eles, entende? E ao mesmo tempo, fazendo uma coisa por eles, eu também estou fazendo uma coisa para mim. Então, tem muito, muito, muito a ver com o meu ativismo. Incrível. Então, o fato, né, de a gente ser umas pessoas novas e a gente tá falando sobre essas coisas, às vezes é bem complicado, né? Porque, assim, quando eu fiquei sabendo da sua história, de que você, com 12 anos, foi lá na ONU, enfim, e estava super engajado nessas questões, eu fiquei muito impressionada, mas eu também fiquei refletindo muito de, tipo, como que as pessoas encaravam você nessa situação, né? Porque é muito comum na nossa sociedade as pessoas meio que desmerecerem esse discurso dos jovens, sabe? De, tipo, só olhar como se fosse uma coisa bonitinha e não encarar como se fosse uma luta, realmente. E aí eu queria saber como que foi esse processo para você, de tipo, quando você se tocou de que você queria falar sobre isso, que você queria lutar sobre isso, se sua família te deu total apoio sobre essa situação, seus amigos olharam e falaram, ok, vamos te ajudar nisso, como é que foi? Assim, vou primeiro falar de como eles me ajudaram, né? Então, minha família, ela me apoiou 100%. Tava sempre do meu lado, tava me ajudando. Até hoje eles estão me ajudando, eu recebo e-mail. Eles me ajudam a organizar as coisas, fazer agenda e tudo mais. Eu agradeço muito, muito a eles. Eu acho que essa trajetória também vem muito por causa deles, né? Porque meus pais que me ensinaram tudo que eu sei hoje, quase eles que me fazem eu ter essa vida, essa paixão pela natureza, vem por causa deles. Meu pai que eles deixavam conviver junto com a natureza, conviver junto com os animais, pensar que a gente é um som todo, entendeu? Meus amigos, na verdade, muitos deles querem fazer coisas, eles querem criar projetos, eles querem participar de projetos junto comigo. Então, tem sempre aqueles amigos que querem mesmo, a maioria a parte deles. E tem outros que, tipo assim, eles ouvem, mas eles não querem fazer nada, sabe? Eles não ligam, mas são essas pessoas que eu acho que eu tenho que mais atingir, sabe? Então, eu sempre converso com meus amigos e falo com eles a importância e tudo mais, pra conversar com eles aos poucos, pra ver se eles começam a fazer aos poucos, no mínimo a parte deles. Mas meus colegas, a maioria deles sempre estão me apoiando, me ajudando, conversando comigo, indo para minhas lives, para minhas entrevistas e tudo mais. E eles também estão tentando se engajar mais. Então eu fico muito feliz de ver amigos meus, que eu acho que até tinha amigos meus que nem se importavam sobre isso. E agora estão começando a se importar, então eu fico muito feliz. Sobre o que você falou de as pessoas não virem jovens, algo que eu sempre falo é que nós jovens, a gente, quando nasce, quando é bebê, a gente nasce, acho que já conectado com a natureza. A gente nasce com a pureza, entendeu? E a gente perde isso ao longo que a gente vive. Mas eu acho que quando a gente é jovem, a gente ainda tem essa pureza dentro da gente. Não quer dizer que você é adulto que você não tem, mas eu acho que quando a gente é jovem, a gente sempre fala a realidade, a gente sempre fala do coração, entende? A gente não esconde, a gente não tem algo por trás. A gente tá falando porque é o que a gente quer falar, sabe? Então, eu acho que eles têm que entender que quando o jovem fala, não é porque tem alguém por trás daquele jovem, não é porque o jovem tá pensando em querer ganhar dinheiro, não é aquilo. O jovem, ele fala porque ele ama, porque ele tem paixão, porque ele sabe que aquilo é necessário, entende? Então, eu acho que a gente tem que começar a ouvir os jovens, porque eles não estão ali mentindo. Eles estão percebendo que eles têm uma voz e eles estão usando essa voz pro bem. Eu achei muito interessante quando você citou algumas vezes durante a sua fala
que você identifica que nós, né, enquanto pessoas, enquanto seres humanos e a natureza somos uma coisa só. Isso para você sempre, tipo, ficou claro ou teve algum momento que você teve esse estalo que você percebeu isso? Eu acho que desde pequena eu cresci ouvindo isso, entende? Então, faz muito parte da minha educação que eu tive de casa, a educação que meus pais me deram. Como eu disse, eu cresci subindo nas árvores, pegando a manga da árvore, subi quando a gente estava no meio da rua, a gente via a cobra, a gente parava os carros todos, descia, aí meu pai pegava a cobra com a mão e eu queria ajudar ele, né? Então eu ia lá e a gente botava ela de volta na floresta. Então, por eu crescer assim, eu acho que não foi tipo, eu percebi isso, foi sempre uma realidade pra Natural. mim, sabe? Exatamente, foi algo que eu cresci assim, então pra mim sempre foi assim. E depois que eu fui percebendo que as pessoas não pensavam dessa forma. Que as pessoas, muitos deles pensam que o meio ambiente é algo que eles podem só utilizar, que é deles, que não é um ser vivo, que não tem nada morando ali dentro e que só existem eles, sabe? Que eles só podem utilizar. E é esse pensamento que tem que mudar. Eles têm que... Ou então mesmo que eles não queiram mudar, no mínimo, eles não, talvez eles não queiram entender que eles são parte do meio ambiente. Mas eles podem, no mínimo, tentar viver em equilíbrio com ele, entendeu? Não só o tirando coisas dele, mas se ele tirar algo, ele tem que devolver de uma forma positiva e não de uma forma negativa, que é o que está acontecendo. Entende? É isso. Calma. Provavelmente você já deve ter respondido essa mesma pergunta 1 milhão de vezes desde quando você tinha 12 anos, mas não tem como a gente não perguntar, porque a gente quer muito saber de como que foi esse processo, né, de chegar até a ONU. Tipo, isso com certeza não foi do nada. Como que foi receber essa notícia? Como que seus pais lidaram com isso? Tipo, pais, vou para a ONU. E, inclusive, como é que foi estar ali do lado da Greta, né, que ela representa muito a juventude nesse papel de ativismo, né? Como eu fui para a ONU, na verdade, foi muito por causa do surf. Como eu disse, o surf faz muito parte da minha trajetória, principalmente da minha trajetória de eu ir à ONU. Porque foi que eu estava treinando pro surf, treinando na apneia, treinando meu mergulho, para ver quanto tempo eu consigo ficar debaixo d'água, que eu senti as mudanças climáticas na pele. Eu senti de verdade o que era, entendeu? Uma das consequências que já começaram a acontecer. Eu estava mergulhando em uma piscina natural, que ela é feita de corais, existe coral no meio. E, tipo, minha mãe já nadava lá há muito tempo atrás, tipo, quando ela tinha 8, 7 anos. E eu quase aprendi a nadar lá. Nessa época eu tinha 9 anos, era um verão. E eu cheguei, assim, perto desse coral no meio. Só que o coral tava cheio de pontinhos brancos. E esses pontinhos brancos indicam que o coral tá morto. E a água tava muito, muito, muito quente. Só que eu pensei assim, pô, a água só deve estar quente aqui em cima, né? Deve ser só o sol aqui em cima, porque aqui em cima é mais alto e tudo mais, tem mais contato com o sol. E aí eu mergulhei, né? Esperando a água esfriar. E aí eu toquei na areia, lá na água, e a água, infelizmente a água não esfriou. A água continuou na mesma temperatura, aquela temperatura quente, mas tipo, quente que não era normal, quente de chuveiro. E eu não aguentei, eu tive que sair da água. Quando eu saí, eu fiquei, tipo assim, pensando, imagine eu, que nem moro aí. Se eu não aguento, imagine, tipo, os seres vivos, os peixes, os animais marinhos, os próprios corais, que também são seres vivos, vão aguentar, sabe? Ali é a casa deles. Só que eu também não tinha entendido o que era aquilo, não tinha noção do que era. Eu tava na escola fazendo ciências do meio ambiente, que não era uma matéria obrigatória, era uma matéria opcional, que eu escolhi fazer. E a gente começou a falar sobre mudanças climáticas e aquecimento global. E minha professora falou que a temperatura do nosso planeta estava aquecendo. E nesse momento, clicou na minha cabeça essa história, sabe? Eu entendi o que foi aquilo que aconteceu comigo, entendi o que aconteceu comigo, o que estava acontecendo com todos aqueles seres vivos que estavam naquele local, que era a consequência das mudanças climáticas. E eu quis fazer alguma coisa, mas eu queria. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu tenho uma amiga, que ela é lá da Califórnia, e quando ela é lá da Califórnia, ela vem pro Brasil todo ano, no meio do ano. E aí, ela, tipo assim, ela conhece um grupo que chama Extra Oceans. E esse grupo entrou em contato com eles, perguntando se eles conheciam um brasileiro que fosse engajado em causas ambientais, mas também, tipo, convivesse com o meio ambiente de verdade, sabe? Que tivesse um amor por ele. E aí ela me indicou. Aí quando ela chegou,
ela me perguntou se eu queria fazer uma ligação para conversar com eles. E aí eu fiz a ligação e eu contei minha história. E aí eles perguntaram, você quer contar essa história pro mundo? E obviamente eu aceitei. Foi aí, tipo, você quer contar essa história pro mundo? Como é que eu não ia aceitar, né? E assim, ir pra ONU foi uma experiência que eu sempre digo que é muito difícil de contar, porque ela é única, sabe? É uma experiência inesquecível. E uma experiência que também me mudou muito, sabe? Além de eu dar muito de mim, sabe? Eu contar minhas histórias e os meus acontecimentos e o que eu aprendi na minha vida, eu também recebi muito aprendizado. Tipo, histórias do mundo inteiro, sabe? Conheci jovens do mundo inteiro e me incentivou muito aquilo, porque eu vi que não era só eu sendo afetada por aquilo, que eu não estava sozinha, que essa luta era de milhões e milhões de pessoas e que esses jovens estavam sofrendo consequências mesmo diferentes, e mesmo lá do outro lado do mundo, da mesma coisa que eram as mudanças climáticas. Então, fez eu querer fazer mais. Eu fui lá para pedir para os líderes mundiais fazerem alguma coisa nessa crise climática, eles tomarem atitudes, sempre lembrando eles que nós, jovens, a gente que vai estar lá no futuro. A gente que vai herdar o futuro cheio de consequências dos atos do presente. Que eles precisam mudar os atos deles. Precisam mudar os atos dos países deles. E, assim, eu acho que para os meus pais, eles ficaram muito felizes de eu ter essa oportunidade. A ficha só caiu pra gente, principalmente pra mim. Só quando eu subi no palco, eu vi, assim, todo mundo olhando pra mim. Por causa disso, que eu recebi muitas oportunidades novas, eu também consegui dar oportunidade a outras pessoas para fazerem a voz deles também ecoar pelo mundo. Fofa. Você estava falando um pouco da ONU. Qual foi a parte mais, sei lá, difícil ou a mais fácil que você enfrentou lá? Se é que teve uma parte muito difícil ou uma parte muito fácil, também tem isso, né? Assim, parte difícil, eu digo assim que não exatamente teve parte difícil. Sempre dá, eu acho que sempre tem aquele desafio de você às vezes tomar uma coragem para falar. Mas, como disse, depois que eu peguei o microfone e comecei a falar, já foi. Difícil é Já começar. foi. Exatamente. Eu acho que o difícil é você começar. É tipo, foi uma única coisa, assim, que marcou, mas eu acho que não teve difícil ou fácil, só teve, talvez, impactante. Porque E também era um assunto que você estava super engajada de falar, então também era tranquilo, né? Era a sua vivência, era a sua experiência. eu acho que o mais difícil, na verdade, foi eu cair a ficha. Eu acho que foi isso que foi o mais difícil. Cair a ficha que eu tava falando na ONU, entendeu? Mas depois que caiu, já foi. Não teve uma pressão de tipo, você tem que falar isso e aquilo. Não, foi bem, bem natural. Exato. Isso é importante. Bom, hoje você se tornou uma das jovens referências, né? Falando sobre questões ambientais, sobre ativismo, mas eu acredito que isso não rolou de uma hora para outra também, né? Então, tipo, como que foi esse momento que você se deu conta de que, cara, agora eu sou ativista ambiental? Porque junto com esse título, né, vem também uma série de responsabilidades. E aí, como que você lidou com isso também? Meus pais, eles já eram engajados em uma luta ambiental. Meu avô, de uma luta aqui bem local da minha cidade, que era para salvar a floresta do Vale Encantado, porque a prefeitura queria passar uma avenida. E vamos dizer que eu cresci, nasci nessa luta. Então, eu acho que talvez eu não me chamasse exatamente de uma ativista, mas eu já era uma, sabe? Porque eu já lutava pelo meio ambiente desde pequena. Eu cresci indo para os protestos com minha mãe e com meu pai. E a gente ia lá não só aqui, mas começou exatamente no Vale Encantado. Então, isso daí eu acho que foi, como eu disse, vem de casa, sabe? Vem da minha casa, vem como se fosse DNA, sabe? É uma luta de vida, que na verdade até hoje eu tô lutando pelo Vale. Recentemente a gente tá tentando criar o primeiro refúgio da vida silvestre daqui da minha cidade de Salvador, que seria aqui no Vale. E o Vale, eu acho que faz muito parte também de quem eu sou hoje, né? Mas foi a minha primeira luta. Eu sempre digo que o Vale, além de ser um refúgio para os animais, ele também é um refúgio para nós humanos, principalmente os que vivem aqui na cidade de Salvador. Porque quando você entra, você sente o lugar assim, aquele lugar
de Aquela Deus aquele energia lugar. também, né? Exatamente, aquela energia pura, sabe? Boa, de felicidade. Então Faz total diferença. muito bom, muito bom. Catarina, você falou muito rapidinho sobre o seu projeto, né, Ecosustentare, e aí eu fiquei super curiosa, porque eu pesquisei sobre ele e tal, stalkeei você, e aí eu queria saber um pouco mais sobre ele, como ele surgiu, você disse que ele é sobre educação ambiental, como é que vai ser isso? Então, como você disse, o nome do meu projeto é Concluir Sustentare, e que bom, né, que você estava pesquisando sobre ele. Então, é um projeto focado em educação ambiental. Ele quer dar educação ambiental sobre sustentabilidade para conseguir conscientizar as pessoas do poder que os atos delas têm, para elas conseguirem ter atos mais conscientes e que impactem de uma forma positiva. E a gente pretende trabalhar principalmente com aquelas pessoas em estados de vulnerabilidade, principalmente pessoas que vivem em favelas e pessoas do interior, porque eu acho que essas pessoas, elas vão receber educação para elas ficarem mais conscientes, mas a gente também, através da Ecoclube, a gente também vai dar oportunidade a essas pessoas para elas, com a educação que elas receberem, elas conseguirem botar essa educação em prática. E a gente vai trabalhar muito com essas comunidades, porque dependendo da demanda da comunidade, a gente vai fazer dessa demanda uma demanda sustentável. E assim a gente vai dar, através dessa demanda, uma educação ambiental. Algo que talvez eu possa até conseguir botar esse projeto aí na Favela da Maré, se for possível. Ficaria muito feliz. Vou criar expectativa. Não, peraí. Não, agora vai ter que fazer. Criar expectativa. Acabou. Não, não tem jeito agora. Você me deu esperanças. Poxa, mas eu faço mesmo. Eu, depois de acabar a entrevista lá no Instagram da Catarina, eu não esqueci, tá bom? Pode mandar, pode cobrar. Não, mas é muito importante mesmo a gente falar de educação ambiental, assim, nas favelas, porque isso não acontece tanto. Fora que aqui nas favelas, eu falo pessoalmente pela minha vivência na Maré, o acesso a saneamento básico é, tipo, precário ou zero, sabe? Então é importante estar falando sobre isso, pensar projetos para cá, porque as pessoas querem muito trazer para cá projetos imediatos, vamos falar assim, tipo, só voltado para trabalho, só voltado para isso, só voltado para aquilo, e não ter essa consciência, sabe, de que meio ambiente é saúde, de que meio ambiente é a gente, sabe? Então é muito importante, parabéns pelo seu projeto. Obrigada. E pode criar a expectativa que eu vou levar para mim mesmo. E muito bom saber sobre isso, porque eu acho que até quero falar com você um pouco mais, sabe, para quando eu for implementar meu projeto, porque algo que eu quero trabalhar que seja um projeto que trabalhe mesmo junto com a comunidade. Assim, eu acho que dependendo de cada comunidade, ela precisa de uma coisa, sabe? Ela tem uma demanda, entende? Então, através dessa demanda, a gente faria ela sustentável e conseguiria fazer essa demanda para a comunidade. Outra parte do meu projeto, que seria uma parte online, sabe? Onde a gente faria um site que faria a divulgação de empresas sustentáveis, projetos, eventos. Mas o meu projeto está sendo criado, né? E eu espero botar ele em prática em breve. Ele tem meta sendo botado em prática em 2021. Eu estou bem feliz, né, de estar escrevendo esse projeto e espero poder ajudar o máximo. Eu espero poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Conte com minha articulação aqui na Maré, vai dar certo. Vamos fazer uma parceria. Amo. Você tem alguma ativista ambiental que te inspira? Ou alguém que, sei lá, que você use como referência, já que agora você é uma jovem referência também, né? Na verdade, eu me inspiro muito em Greta, né? Porque ela começou fazendo um protesto sozinha com a placa dela e agora você vê o impacto que ela criou, um impacto global. Então, ela é uma das provas que a gente consegue. Mas eu também me inspiro em, na verdade, todas as pessoas, não pode nem ser necessariamente só ativistas, mas qualquer pessoa que faz algo pelo meio ambiente, que eu percebo que faz por amor mesmo, que faz porque ele quer a diferença, que aquelas pessoas já me inspiram. Porque eu vejo que a luta não é só minha, entende? E principalmente aquelas pessoas que dizem que são inspiradas por mim e querem fazer alguma coisa, essas pessoas também me inspiram muito. Então, eu fico muito feliz de ver todo mundo fazendo, mas especificamente eu tenho muitos amigos também ativistas que todo dia me inspiram. Eu tenho a Alexandria, uma amiga minha da Califórnia, e tem
uma menina da África, amiga também minha, que ela chama Latifa. E, assim, cada pessoa, assim, me inspira muito. Também meus pais, né? Minha própria família é uma grande inspiração pra mim. Uhum. É bom, assim, também a gente não. Como que fala? Idealizar muito isso, sabe? Tipo, a gente não precisa ir muito longe para achar uma pessoa que está fazendo várias coisas sobre ativismo ambiental, porque as pessoas, elas meio que idealizaram essa coisa de ser ativista, você tá em tudo quanto é lugar e falando sobre isso. Não, o cara que cata, no caso, o lixo, né, o resíduo reciclável da sua casa, ele é uma Aham. pessoa que está fazendo muito pelo planeta. As populações tradicionais, que, cara, elas sacam muito sobre a natureza, sobre aquele território delas, sabe? Então a gente não precisa, sei lá, idealizar uma pessoa. Acho que a nossa própria comunidade, o nosso entorno já são uma inspiração suficiente, sabe? Então, na verdade, eu concordo plenamente com você que não precisa só ser chamado de ativista, sabe? Principalmente quando você falou aquela pessoa que cata os resíduos. Você me lembrou de algo, na verdade, um grupo que me inspira muito, que eles chamam catadoras de luxo. Que chamam as catadoras aí, entre parênteses, bota assim, invisíveis. Uhum. E essas pessoas, elas me inspiram muito porque eu tive a oportunidade de conhecer elas e elas são catadoras de rua e eu acho que essas pessoas, elas são muito essenciais, entende? E eu acho que a gente precisa reconhecer essas pessoas. Então, toda oportunidade que eu tenho de falar sobre elas, eu sempre falo, porque eu acho que elas vivem do nosso lixo, entende? Então, muitos projetos que a gente faz, a gente também tem que pensar nas catadoras. Então, é uma forma que eu acho que, por exemplo, na conscientização ambiental, a própria pessoa, ela vai lá e ela própria, ela pode jogar o lixo diretamente na caixa de reciclagem. Mas, em vez de fazer isso, por que você não dá, talvez, pro catador, entende? Porque o catador, ele vive daquilo. Então, eu acho que quando a gente se conscientiza, a gente tem que pensar muito em todo mundo. E eu sei que às vezes é difícil, mas é a sociedade que a gente vive, entendeu? Então, eu É acho difícil, mas é que. necessário, né? Exatamente. E nada na vida é fácil, né? Vou dizer. Eu tenho 13 anos, mas eu já aprendi isso. E tudo tem dificuldade, mas eu acho que se você querer mesmo e você buscar, você consegue. Então, é algo que eu sempre falo sobre os catadores, que a gente também tem que pensar muito neles, porque eles fazem uma grande parte do nosso resíduo, vai para eles, entende? Então, a Uhum. gente tem que agradecer muito a eles. Você pode repetir o nome desse grupo de mulheres que você falou? Sim, se chama Catadoras de Luxo. Incrível. Elas atuam onde? Só porque eu fiquei super curiosa agora. Então elas atuam aqui em Salvador. Eu acho que é em Aham. Salvador, né? Em Salvador. E eu tive a oportunidade de conhecer elas em uma palestra. E elas falam, tipo, das vivências delas, sabe? Tem pessoas que viam elas na rua, ficavam falando mal delas. E ficavam, tipo, jogando coisas nelas. Tinha gente que até atirava, entende? Então, era, tipo, coisas, assim, absurdas que você não entende. Porque eles fazem algo do bem, Tão algo. cruel. Tão cruel, Exatamente. assim. E a gente tem que entender que eles vivem daquilo, que eles estão vivendo daquilo, entende? Então a gente tem que respeitar, porque é um Fazendo trabalho. muito mais pelo planeta do que muita gente, inclusive. Exatamente. Tem muitas empresas que só fazem poluir. E tem essa pessoa da sociedade, esse catador, que faz muito, entende? Muito, muito. Então a gente tem que respeitar. E se a gente vê, a gente tem que ajudar, entendeu? Dar talvez um apoio ou alguma coisa assim, sabe? E também eu acho que isso vem muito sobre aquela questão, né? De tipo, a gente acha que a gente e a natureza são coisas completamente diferentes, né? A gente, ao longo da história, criou todo esse pensamento de que a natureza não era parte nossa, que a natureza, na verdade, ela era algo a ser explorado, algo que estava ali para servir a gente. E a gente descobriu da pior forma possível que não funciona assim, que sábios eram os povos originários que entendem a terra, entendem o território como uma extensão do próprio corpo, né? E aí é muito importante a gente ter essa consciência e falar isso para as pessoas que, tipo, cara, qualquer coisa que você faz pro planeta
planeta, vai resultar em você, sabe? Isso vai te atingir de alguma forma. E aí, isso tem, infelizmente, total relação com o que o Brasil vem passando, né? Porque a gente teve um incêndio na Amazônia, e aí esse incêndio, ele acarretou também numa certa mudança climática no Pantanal, né? Já que o Pantanal é esse bioma de transição. E aí, agora a gente teve queimada no Pantanal também, que foi divulgado, falado muito tardiamente. E agora a gente tá passando por toda essa questão. E isso dói muito, né? Dói muito pensar que o Pantanal tá passando por essa situação e parece que as pessoas não tão ligadas do quão importante a gente falar sobre isso, ou do quão ruim é o fato do Pantanal tá pegando fogo, né? E o que eu queria saber, tipo, como você tá se sentindo com relação a isso? Como que foi receber essa notícia? Então, primeiramente eu queria dizer que o que está acontecendo no Pantanal é totalmente um crime ambiental. Era algo para não estar acontecendo. É algo que está sendo causado pelos humanos. São esses tipos de atitude que não era para estar acontecendo, mas ela continua acontecendo. E, primeiramente, como você disse, o incêndio da Amazônia já colaborou com as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas colaboram com a seca. Então, colabora com o fogo, entende? Porque fica mais seco, menos chuva, mais difícil de apagar o fogo. Então, a gente tem que ficar consciente que aquela área ali, uma área de floresta, não é para ser usada para outra coisa, é para ser preservada. E as pessoas têm que começar a entender isso. Não é um lugar para ter uma fazenda. Não é um lugar para ter uma mineração. É um lugar para ser preservado, porque a gente está com muita pouca floresta. E aquela floresta, se for queimada, ela pode virar uma savana. Então, tipo assim, tem que se conscientizar disso, entende? E para eu digerir, na verdade, quando eu vejo essas coisas, assim, passa muitas emoções dentro de mim. Às vezes eu fico com raiva, às vezes eu fico triste. Mas tudo isso me faz eu querer lutar ainda mais, sabe? E é a prova de que, mesmo que eu luto, eu ainda tenho esses problemas e eu ainda tenho que resolver eles. Ou, no mínimo, tentar fazer as pessoas começarem, sabe? A também se engajar para tentar resolver. E todo dia eu vejo pelo Instagram, eu vejo fotos de animais, tipo, mortos e as árvores queimando e tudo isso me dói, sabe? Porque é como se tivesse eu mesma sendo rasgada, eu mesma sendo quebrada e morta, sabe? Porque dói de verdade, entendeu? É como se eu estivesse lá. E se eu tivesse uma varinha de condão, eu obviamente iria apagar esse fogo, mas ninguém ainda tem, né? Tristemente. Mas eu acho que é algo que as pessoas têm que levar a sério. Tem que entender que é a gente que tá causando isso, que a gente tem o poder de não causar isso, que a gente agora tem o poder de... A gente tem que mudar isso agora, entendeu? Porque não vai chover assim para aquele fogo todo. A gente tem que chegar lá, a gente tem que fazer alguma coisa para acabar com esse fogo. E eu acho que a gente também precisa, principalmente do governo, eu acho que eles têm que ter monitoramento, eles têm que estar lá checando, eles têm que estar lá no pé, entendeu? Porque mesmo que bote uma lei, entendeu? Se não tiver monitoramento, como é que eles vão saber, entende? A gente precisa disso, principalmente com a Amazônia. É uma floresta rica, é um presente que o Brasil tem e o Brasil não está cuidando. Então a gente tem que começar a cuidar. E a população, não só doar, mas a população ela tem que cobrar. Ela vai ter que começar a cobrar. Porque quando ela cobrar, quando o governo vê que toda a população está cobrando, eles vão ter que fazer. Então, se você talvez esteja assistindo isso e vocês estão vendo a realidade do Pantanal, vocês cobrem, vocês mostrem que vocês querem a mudança agora, que vocês querem o monitoramento, que vocês querem que aquele fogo seja apagado, entende? Então, é isso. Eu me sinto, tipo, muito mal de ver aquilo, mas eu sempre tento fazer o máximo que eu posso. E tudo que eu posso, tipo, é o meu limite. Quando fiquei sabendo, eu soube, tipo, no meio do ano, né? Mas eu tenho uma ligação muito, muito forte, assim, também com a natureza, uma coisa muito intrínseca mesmo. E aí, quando teve o incêndio na Amazônia, eu fiquei mal pelo menos um mês, sabe? Tipo, de não querer conversar, de não querer falar sobre isso. E quando eu fiquei sabendo sobre esse incêndio no Pantanal, pra mim acabou também. E aí eu comecei a ficar muito sensível nessa situação, eu fiquei muito mal. Então eu demorei muito pra, tipo, cara, agora é o momento de ler, agora é o momento de estudar sobre isso, sabe? E aí o
pior, ou talvez o melhor, é que eu ainda tive que estudar muito isso a fundo para poder passar isso para os meus alunos, né? Porque eu precisava discutir com eles sobre essas questões. Eu não podia deixar isso passar em branco. Então, por um lado, foi bom discutir isso com eles, mas por um lado foi doloroso, porque aí a gente passou a compartilhar da mesma dor, né? Que aí, quando a gente fala sobre o Pantanal, a gente explica, olha, a fauna dele é importante por isso, a flora dele é importante por causa disso, as pessoas, elas começam a entender ainda mais, né? E aí que entra super esse papel da educação ambiental, da gente tá falando sobre isso e relacionando com a nossa vivência. Não é só falar, tipo, ó, você não pode cortar essa árvore. É explicar que, cara, você não pode cortar essa árvore porque ela é muito importante para manter pelo menos um clima ok no local onde você vive, sabe? Ela é importante para que você consiga respirar algum tipo de ar, né? Até porque eu lendo algumas notícias vi que lá naquela região do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o pessoal estava tendo vários problemas respiratórios relacionados a essa seca, sabe, que estava sendo causada lá. E aí tem uma frase, né, que você disse durante uma das conferências da ONU, que é: esse futuro depende da educação, e entre elas a ambiental. E acho que isso tem super relação com o seu projeto, né? E eu Exato. queria que você falasse assim um pouco mais para a gente sobre essa questão da educação ambiental, sobre a importância dela, de ser falada e de ser colocada em prática. Então, eu acho que é a educação ambiental que a gente está faltando, porque tudo bem que tem pessoas que já entendem e que continuam fazendo, mas agora tem pessoas que não entendem, tem pessoas que são inocentes, tem pessoas que não entendem que aquilo machuca, entende? E que aquilo que, por exemplo, botar fogo é errado. Então a gente precisa chegar nessas pessoas e explicar para elas a importância daquela árvore, a importância daquela floresta, como aquela floresta é essencial para a vida deles. E através disso, mostrar como essa floresta ela só impacta de forma positiva e que destruir ela vai impactar eles de uma forma negativa. Através disso, através dessa educação, as pessoas vão ficar conscientes. Quando as pessoas ficarem conscientes, A elas vão revolução. entender. Exatamente, elas vão entender. Porque eu sei que às vezes pensa assim, pô, mas a pessoa ela vai ficar consciente, ela não vai fazer. Vai sim, porque eu vi muitos amigos meus, eles não entendiam, eles não falavam sobre isso. E aí a escola começou a falar. E eu comecei a falar com eles. E agora a escola também começou a falar. E eles estão começando a entender. Eles estão começando a falar mais também. Eles estão tentando querer se engajar. Exatamente. Eles estão começando a entender o poder. Eles estão começando a entender que eles também precisam fazer alguma coisa. E aí que começa. É assim que começa. Então, essa educação ela é necessária para botar a consciência na cabeça deles e acender o fogo. O fogo, assim, para eles começarem a fazer o bem, para eles começarem a impactar de uma forma positiva. Eu digo que a educação, ela muda o mundo. Ela muda o mundo, porque o que acontece? As pessoas elas não têm oportunidade de ser educadas. Principalmente as pessoas em estado de vulnerabilidade. Principalmente as pessoas no interior. Essas pessoas que vivem no interior. Acho que elas têm muita pouca educação. Principalmente ambiental. As pessoas das favelas, muito pouca. Então, é isso que eu espero trazer muito com o meu projeto. Eu espero principalmente essas pessoas, entende? Eu não tô dizendo que eu também não vou pegar as outras escolas. Mas eu quero principalmente essas pessoas. Porque a população ela pode mudar. Ela acha que ela não tem poder, mas a população ela pode mudar empresas, ela pode mudar o governo, ela pode mudar muitas coisas. É só elas quererem, entende? É só as pessoas quererem. A gente faz parte desse mundo, a gente vê que o humano é uma pessoa muito poderosa. Você não tá vendo? Ele consegue destruir uma floresta inteira. Isso é muita força que você tem, muito poder em suas mãos. Agora você tem que pro bem. Exatamente, você tem que entender como você usa esse poder, como você vai utilizá-lo. Aí já é outra história. Aí vai ver da forma que você utiliza, vai ter a forma que você impacta. Então, eu acho que também através dessa educação, eu digo sempre que as pessoas elas faltam cobrar muito, sabe? Porque a população, eles acham que a vida que eles estão vivendo é normal. Que eles acham que viver, que não ter água potável é normal. Que faltar comida na mesa... Não saber a procedência da sua água, como é o caso aqui da Maré. Exatamente, isso não é normal, isso não é ok, não era para estar acontecendo. O que acontece é que aquela maior parte da população, aquela maior porcentagem, tem pouca oportunidade. Então, eu
Eu sou uma pessoa que tem oportunidade, eu sei que eu tenho. Mas eu levo minha oportunidade pra eles, entende? Eu tento levar a maioria. É muito uma questão também, tipo, falando de novo sobre a vivência na maré, tipo, a gente diariamente é privado sobre um milhão de privilégios ou direitos. E aí, quando a gente fala sobre questão de direito ambiental, é meio como se isso fosse um privilégio, não é como se isso fosse algo básico, sabe? Tipo, o fato de você não ter o seu esgoto tratado parece algo comum do cotidiano, sabe? Tipo, meu Deus, ter o meu esgoto tratado parece até um privilégio, sabe? Quando não deveria ser. Principalmente porque na nossa Constituição tá lá falando claramente que a gente deveria sim, em todos os níveis de ensino, ter conscientização, preservação do meio ambiente, ensino de educação ambiental, e isso não acontece, né? A gente tem um problema muito sério da educação do nosso país, porque a própria educação base em si a gente não tem, que dirá a ambiental, né? Exatamente. É isso que eu já falei uma vez e imagine, a gente está em falta de educação base em muitos lugares, mas eu acho que se você for parar para pensar, a gente pode estudar para ser médico, a gente pode estudar para ser engenheiro, a gente pode estudar milhões de coisas, mas tudo que a gente faz, pra gente criar um remédio, pra gente ter uma máquina, pra gente criar um hospital, pra gente criar um prédio, a gente precisa do meio ambiente. A gente não vai fazer isso sem o meio ambiente, a gente não vai fazer isso sem um planeta. Então, pra que você, entende? Se você for aprender tudo isso, mas se você aprender e não poder botar isso em prática, porque você não tem o como botar, porque talvez se a gente continuar dessa forma, matando, matando, desmatando, desmatando e acabando o nosso planeta, uma hora vai acabar. Tudo bem, você pode comprar um remédio na farmácia, você pode receber um remédio no hospital. Mas da onde vem? Você já parou pra pensar de onde vem isso que é o seu remédio? A gente é totalmente dependente do meio ambiente. E o meio ambiente, ele tá sim virando dependente da gente. Porque, como eu disse, a gente tem um poder tão grande na nossa mão que a gente tá desmatando ele, então ele tá sendo dependente pra ele conseguir continuar vivendo. Entende? Então a gente precisa cuidar. Tem isso, né? Tipo, o fato da gente estar desmatando também é um fato da gente estar matando a si mesmo, né? Porque não ter o meio ambiente, não ter natureza, significa também não ter seres vivos, né? A gente não é algo à parte, a gente faz parte desse todo que é a natureza. Agora, falando um pouco de coisas boas, positivas, quais são as suas próximas metas, seus sonhos? O que você está pensando? Assim, minha maior meta é eu conseguir botar meu projeto em prática. Eu acho que é uma das minhas maiores metas de vida, na verdade, né? Mas para 2021 é uma das minhas maiores metas eu conseguir botar esse projeto em prática. E de vida, assim, uma meta é eu conseguir talvez mudar o mundo. Talvez eu consiga, entende? Eu acho que é algo que a gente tem que começar a compreender é que aquelas coisas mais impossíveis é o que vai mudar o mundo. E eu sempre penso assim, porque eu vi as pessoas, muitas vezes elas falam assim, pô, isso não vai funcionar, pô, isso é impossível. Mas aí imagine você chegar lá e mostrar aquela coisa que é impossível, possível. Então a minha meta é, primeiramente, conseguir botar meu projeto em prática, conseguir conscientizar o máximo de pessoas possíveis, mas uma das minhas metas é conseguir mudar o mundo e criar o máximo de impacto possível para afetar mais de pessoas. Também, como eu disse, uma das minhas metas, né, é pegar aquela onda gigante em Jaws, mas eu também tenho tipo assim, uma meta em que eu espero que essa meta funcione, né? Mas é que eu consiga, tipo, salvar o planeta, que eu consiga, com todos esses meus atos, salvar o planeta Terra. E principalmente aquelas pessoas que não fazem, que não percebem, eu também quero salvar elas. É uma meta meio grande e muitas pessoas devem achar difícil de conseguir, mas eu sempre digo que se a gente acreditar de verdade e lutar, a gente consegue. Consegue de verdade. E se for ainda pro bem, aí sim. Aí pode até demorar, pode ter desafios que eu sei que vão ter. Vai ser difícil, mas no final a gente vence e atinge o nosso objetivo. Amém. Mas você estava falando da onda gigante. Eu fiquei muito curiosa de saber qual é o tamanho, mais ou menos, tipo, a altura dessa onda aí. É 3, 5, 6, 7, 8, E é mudar 10 metros. De 10 metros, eu espero ainda mais. Tipo, eu espero pegar uma onda de, sei lá, 20, 30 metros.
Ok. O que que é mudar o mundo perto disso, né? Com 15 anos pegar uma onda desse tamanho, eu que não sei nadar, eu tô aqui desesperada por você, só de imaginar. Bom, a gente está chegando no final da nossa entrevista, infelizmente. Pô, Se eu pudesse, eu poderia ficar aqui conversando horas e horas com você sobre isso, porque eu amo falar de meio ambiente, você eu também. também, Aí viu? pronto, aí acabou. Mas queria agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade hoje estar aqui conversando comigo. Estou muito feliz de estar falando com você, vou contar para todo mundo que eu estava conversando com você hoje. E também queria saber se você quer deixar algum recado para o pessoal que está assistindo a gente. Então, na verdade, o recado que eu digo são dois recados diferentes. Um para aqueles jovens que já estão na luta, e não só jovens, adultos também, qualquer pessoa que está na luta. Eu sempre digo que a luta não é fácil. Porque nada é fácil na vida, nada vem de graça. Se vier, é porque, assim, É alguma coisa não... errada aí. exatamente. Nada vem fácil na vida. Sempre vai ter desafios nessa sua luta, sabe? Sempre tem desafios. Mas se você acreditar, principalmente naquelas coisas mais impossíveis, naquela coisa que todo mundo diz que não vai conseguir, mas você acreditar até o final que você consegue. Acredite, pode ter a maior dificuldade, mas você vai superar. E no final a gente consegue vencer. No final, essa luta, nós jovens, principalmente nós jovens que estamos nessa luta, a gente vai vencer. Não vai ninguém que vai parar a gente. Então nunca desistam e continuem na luta, acreditando com fé. Para aqueles que não ainda estão fazendo, no mínimo comece a fazer sua parte. Porque se você não cuidar do planeta, você também não está cuidando de você. Entende? Você acha que você está cuidando de você, você acha que você está ganhando dinheiro e você está fazendo o seu bem. Mas olha, dinheiro não compra felicidade, dinheiro não compra saúde. Então a gente tem que começar a fazer no mínimo nossa parte. Porque mudando dentro da gente, a gente já está mudando o mundo. Então, que você comece a fazer alguma coisa, lembrando que você é totalmente dependente do planeta. Então, sem planeta, você não consegue fazer nada. Sem meio ambiente, você não consegue fazer nada. Então, é isso. Para vocês estão na luta, continuem. E vocês que ainda talvez não começaram a lutar, comecem. Comecem, nem que seja dentro de vocês, mas comecem. O difícil é só começar. Depois que se engaja, meu filho, acabou. Você vê. Nem Aí essa. você vê. Aí você vê que Mas você é precisa isso. lutar. Obrigada. E espero que a gente se encontre mais vezes para falar sobre isso. Da próxima vez, a gente tem que se encontrar pessoalmente. Por favor, coronavírus, por favor. Pois é. Eu venho conversar com você. Ah, eu também.